Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema é função logarítmica resolvendo exercícios de fixação. Essa primeira questão, ela consta no seu livro e o enunciado diz o seguinte: a lei seguinte representa uma estimativa sobre o número de funcionários de uma empresa em função do tempo de vida. Aí você tem uma função, nt é igual a 400 mais 50 vezes log de t mais 2 na base 4, em que nt é o número de funcionários do tésimo ano de existência da empresa, quando t é igual a 0, 1, 2, reticências. Temos aí duas situações para analisar. Na primeira delas, quantos funcionários a empresa possuía na sua fundação? Bom, se nós pensarmos na fundação de uma empresa, é porque estamos considerando o T, que representa o tempo, não é isso? O ano de existência da empresa, sendo igual a zero. Afinal, é a data de sua fundação. Portanto, nós vamos pegar essa função e no lugar do t, colocaremos o zero, sempre que aparecer a letra t, né? A incógnita t nessa função logarítmica. E aí teremos o seguinte, ó, n0 é igual a 400 mais 50 vezes log de 0 mais 2 na base 4. Portanto, n0 é igual a 400 mais 50 vezes log de 0 mais 2, 2, na base 4. Falta pouco para nós chegarmos ao nosso resultado, mas primeiro precisaremos resolver aquele desafio, que está bem tranquilo de ser resolvido, né? Inclusive, para quem já pegou a prática de cálculo de logaritmo, já até consegue resolver de cabeça. Mas para aqueles que ainda não conseguem resolver de cabeça, nós vamos calcular o log de 2 na base 4. Vou falar que isso tudo é igual a x, considerando x o resultado daquele log, ou seja, o meu logaritmo. E agora eu vou aplicar o conceito, né, de log. Eu vou pegar a minha base, que é 4, vou elevar ao x e vou igualar ao 2, que é o meu logaritmando. Então, vai ficar isso aqui para resolver. Ó. 4 elevado a x é igual a 2. Acabamos caindo numa equação exponencial, né, que é o comum quando você calcula o logaritmo. E lembrando que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, reescrevendo 4, colocaremos 2 ao quadrado. Como 4 está elevado a x, então é 2 ao quadrado elevado a x. Isso é igual a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Beleza? Eu caio aqui num caso de potência, vou repetir a base, que é 2, e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes x, 2x. Então, o 4 elevado a x agora é 2 elevado a 2x. Isso é igual a 2 elevado a 1. Pronto. Caí aqui numa equação exponencial que as bases são iguais, portanto, para que haja essa igualdade, falta igualar os nossos expoentes. Portanto, ficaremos agora com a seguinte situação. 2x é igual a 1, portanto, x é igual a meio. Beleza? Ou seja, meio é o resultado de log de 2 na base 4. Dessa forma, aqui a gente considera sendo meio, então ficou assim, ó. n0 é igual a 400 mais 50 vezes log de 2 na base 4, que é meio. Beleza? Vamos lá. 50 vezes 1 dá 50. 50 divididos por 2 dá 25. Então, no momento de fundação dessa empresa, quando t é igual a zero, a quantidade de funcionários será 400 mais 25, ou seja,
425 funcionários quando da fundação dessa empresa, tá? Essa é a resposta dessa primeira análise, dessa primeira questão. Mas temos uma outra análise a realizar, que consta na letra B dessa primeira questão. Na letra B está escrito assim: calcule a taxa média de variação dessa função no intervalo do segundo ao sexto ano de existência da empresa. Detalhe importante: se eu falo no intervalo do segundo ao sexto ano de existência da empresa, é porque esse intervalo, você vai concordar comigo, é um intervalo de 4 anos. Beleza? Daqui a pouco a gente vai chegar aqui. Antes disso, precisaremos fazer análise em cima da nossa função logarítmica, considerando esse primeiro intervalo quando t é igual a 2 e depois esse outro valor aqui, ó, mencionando no intervalo quando t for igual a 6. Beleza? Então, a princípio, eu vou considerar no lugar do t o 2, considerando que essa empresa tem 2 anos de existência. Então, no lugar do t, colocaremos 2. Portanto, aqui aparece t, também será 2. E aí ficará assim, ó, n de 2 é igual a 400 mais 50 vezes log de 2 mais 2 na base 4. N de 2 é igual a 400 mais 50 vezes log de 2 mais 2, 4, na base 4. Aqui fica muito tranquilo, né? Todos já sabem que quando nós temos um logaritmo cujo logaritmando é igualzinho à base, isso é igual a 1. Portanto, n de 2 é igual a 400 mais 50 vezes 1. Beleza. Ou seja, n de 2 é igual a 400 mais 50 vezes 1. 50 vezes 1 é 50. 400 mais 50, 450. Então, essa empresa com 2 anos de existência, ela tinha um total de 450 funcionários. Beleza. Agora nós vamos para a nossa segunda análise. Qual é essa segunda análise? Considerar aquela função no lugar do t, ao invés de colocar 2, colocaremos 6. Beleza? Considerando então o nosso n de 6, substituindo o t por 6, né? Isso vai ser igual a 400 mais 50 vezes log de 6 mais 2 na base 4. N de 6 é igual a 400 mais 50 vezes log de 6 mais 2, que dá 8, na base 4. Agora teremos que resolver aquele desafio, né? Log de 8 na base 4. Vamos lá. Continuando com a conceituação de logaritmo, né? Vou dizer que log de 8 na base 4 é igual a x. No conceito de log, eu pego a base, elevo ao x, que é o logaritmo, e igualo ao logaritmando, que é igual a 8. Beleza? Então, vai ficar isso aqui, ó. 4 elevado a x é igual a 8. Eu vou, no lugar do 4, reescrever e colocar 2 ao quadrado, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Mas como era 4 elevado a x, vai ficar 2 ao quadrado elevado a x. Isso é igual. Ao invés de colocar 8, reescrevendo 8, eu coloco 2 ao cubo, porque 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Aqui no início eu caí num caso de potência de potência. Vou repetir a base, que é 2, e vou multiplicar os expoentes, né? 2 vezes x, 2x. Então, 4 elevado a x agora virou 2 elevado a 2x. Isso é igual a 2 ao cubo. Maravilha! Agora perceba
que eu tenho uma equação exponencial que as bases são iguais, portanto, falta igualar os expoentes. Então, o que teremos aqui é 2x é igual a 3, portanto, x é igual a 3 meios. Ou seja, log de 8 na base 4 nada mais é do que 3 meios. Portanto, ficará assim, ó, n de 6 é igual a 400 mais 50 vezes 3 meios. Vamos lá fazer conta? Resolvendo aqui primeiro essa multiplicação, 50 vezes 3 é 150. 150 por 2, 75. 400 mais 75, 475. Então, n de 6 corresponde a 475, ou seja, em 6 anos de existência dessa empresa, essa empresa tinha um total de 475 funcionários. Agora, o que nós faremos? Nós faremos a taxa média de variação dessa função, ou seja, a quantidade média de funcionários a cada ano que essa empresa conta. Como é que eu faço o cálculo dessa taxa média? Bom, basta fazer a variação da quantidade de funcionários divididos pela variação da quantidade de anos, de T naquele intervalo, beleza? Variação da quantidade de funcionários, eu pego o valor final, 475, que ele colocou no intervalo, por 6 anos de existência da empresa, menos o inicial, 450. Beleza. Sobre o T final, tá aqui, ó, 6º ano, menos o T inicial, 2 anos. Beleza. Então, é 475 menos 450, 25. Sobre 6 menos 2, 4. Fazendo essa conta, vamos lá. 25 divididos por 4. 4 vezes 6, 24 para 25, sobra 1. Como 1 é menor que 4, aqui eu coloco 0 e aqui do outro lado eu coloco vírgula. 10 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobram 2. Como 2 é menor que 4, eu coloco um 0 para continuar a minha divisão. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Resto 0. Ou seja, 6,25. Essa é a taxa de média, de variação dessa função. Ou seja, a cada ano, em média, você tem um crescimento, um aumento de 6,25 funcionários nessa empresa. Beleza? Então, a taxa média é de 6,25 funcionários a cada ano. Perfeito? Finalizamos aí uma questão de função logarítmica. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.